Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica e descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 49, estamos no período do Egito e Êxodo e vamos ouvir Êxodo 35 e 36, Levítico 25 e Salmo 81. Êxodo 35. Moisés convocou toda a comunidade dos filhos de Israel e disse-lhes: O Senhor ordenou que se faça o seguinte: trabalhareis 6 dias, mas o 7º será santo para vós, dia de completo repouso em honra do Senhor. Quem fizer qualquer trabalho nesse dia será condenado à morte. Em nenhuma das vossas casas acendereis fogo no dia de sábado. Moisés disse a toda a comunidade dos filhos de Israel: O Senhor ordenou o seguinte: retirai dos vossos bens uma parte, para oferecer ao Senhor. Todo homem de coração generoso deve apresentar como oferta ao Senhor ouro, prata e cobre, púrpura violácea, púrpura escarlate, púrpura carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeiras de acácia, azeite para o candelabro, aroma para o óleo de unção e para o incenso odorífero, pedras de ónix e pedras de cravar, para guarnecer a insígnia e o peitoral. Depois, todos aqueles de entre vós que forem habilidosos, venham executar o que o Senhor ordenou: o santuário com a sua tenda, a sua cobertura, as argolas, as pranchas, as travessas, as colunas e bases, a arca com os varais, o propiciatório e o véu protetor, a mesa com os varais, todos os utensílios e os pães da oferenda, o candelabro e os acessórios, as lâmpadas e o azeite para o candelabro, o altar dos perfumes com os varais, o óleo de unção, o incenso aromático e a cortina para a porta de entrada do santuário, o altar dos holocaustos com a sua grelha de cobre, os varais e todos os acessórios, a bacia com a sua base, as cortinas do átrio, as colunas, as bases e a cortina da porta do átrio, as cavilhas do santuário, a do átrio e os cordões, as vestes litúrgicas para o serviço litúrgico do santuário, os ornamentos sagrados do sacerdote Arão e as vestes dos seus filhos para as funções sacerdotais. Toda a Assembleia dos filhos de Israel se retirou da presença de Moisés e todas as pessoas de boa vontade e coração generoso foram depois levar a sua oferta ao Senhor para a construção da tenda da reunião, para o serviço e para as vestes sagradas. Homens e mulheres, enfim, todos aqueles que tinham o coração generoso, apresentaram-se levando argolas, brincos, pulseiras, colares, toda a espécie de objetos de ouro. Cada um fez a apresentação de ouro ao Senhor. Todos aqueles que tinham em sua casa púrpura violácea e púrpura escarlate, púrpura carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, levaram-nas. Todos aqueles que puderam apresentar um contributo em prata ou em cobre, levaram-no ao Senhor. Todos aqueles que tinham em suas casas madeiras de acácia, utilizáveis para as obras a executar, levaram-nas. Todas as mulheres habilidosas fiaram com as próprias mãos e levaram púrpura violácea, púrpura escarlate, púrpura carmesim e linho. Todas as mulheres habilidosas e com predisposição para isso, fiaram o pelo de cabra. Os chefes do povo levaram pedras de ónix e outras pedras de cravar para a insígnia sacerdotal e o peitoral, aromas e óleo para o candelabro, para o óleo de unção e para o incenso aromático. Todos os filhos de Israel, homens ou mulheres, cujo coração estava inclinado a contribuir para qualquer das obras que o Senhor, por intermédio de Moisés, tinha mandado fazer, levaram espontaneamente as suas ofertas ao Senhor. Moisés disse aos filhos de Israel: Sabei que o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Encheu-o do Espírito de Deus, que lhe deu sabedoria, inteligência
e capacidade para toda a espécie de trabalho. Tornou-o apto a idealizar obras, a trabalhar o ouro, a prata e o bronze, a gravar pedras e a cravá-las, a trabalhar a madeira e a executar toda a espécie de trabalho artístico. Concedeu-lhe também o dom de ensinar, assim como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria e talento para executar todas as obras de escultura e de arte, para bordar em tecidos de púrpura violácea, de púrpura escarlate e de púrpura carmesim e de linho fino, e para levar a cabo, bem como planificar, toda a espécie de trabalhos. Êxodo 36. Bezalel, Oholiabe e todos os homens de sabedoria e talento, que o Senhor dotou com sabedoria e inteligência para executar todos os trabalhos destinados ao santuário, executarão completamente as instruções recebidas do Senhor. Moisés chamou Bezalel, Oholiabe e todos os homens de sabedoria e talento, a quem o Senhor enchera o coração de inteligência, todos aqueles cujo coração estava disposto a empreender a execução deste trabalho. E eles receberam de Moisés todos os contributos que os filhos de Israel tinham levado para efetuar os trabalhos necessários ao serviço do santuário. Como todas as manhãs o povo continuava ainda a levar ofertas voluntariamente, todos os homens esclarecidos que estavam ocupados nos trabalhos do santuário deixaram as tarefas que tinham entre mãos e foram dizer a Moisés: o povo traz muito mais do que o necessário para executar a obra que o Senhor mandou fazer. Então, por ordem de Moisés, anunciou-se no acampamento o seguinte: ninguém, seja homem ou mulher, levará mais contributos para o santuário. Impediu-se assim que o povo continuasse a levá-los. Os materiais reunidos eram mais do que o preciso para todos os trabalhos a realizar. Os mais sábios e talentosos entre os artífices fizeram o santuário, utilizando 10 tapeçarias de linho tecido, púrpura violácea, púrpura escarlate e púrpura carmesim, com os querubins artisticamente bordados. O comprimento de cada tapeçaria era de 28 côvados. Todas eram da mesma medida. Uniram-se 5 destas tapeçarias num conjunto e 5 noutro. Colocaram-se laços de púrpura violácea na orla da tapeçaria que terminava cada um dos conjuntos. Colocaram-se 50 laços numa destas tapeçarias e 50 laços na orla da última tapeçaria do segundo conjunto, situados perfeitamente em frente uns dos outros. Uniram-se as tapeçarias por meio de 50 ganchos de ouro, de modo que o santuário formava um só corpo. Fizeram-se depois tapeçarias de pelo de cabra para servirem de tenda ao santuário. Fizeram-se 11 dessas tapeçarias. De comprimento, uma tapeçaria tinha 30 côvados e de largura 4 côvados. Todas as 11 tapeçarias eram da mesma medida. 5 tapeçarias foram unidas de uma parte e 6 de outra parte. Colocaram-se 50 laços na orla da última tapeçaria de um dos conjuntos e 50 laços na orla da última tapeçaria do outro conjunto. Fizeram-se 50 ganchos de cobre para ligar a tenda, de modo a formar um todo. Fizeram a cobertura da tenda com peles de carneiro tingidas de vermelho, sobre a qual colocaram uma cobertura de peles finas. As pranchas do santuário foram feitas de madeira de acácia, dispostas verticalmente. Cada uma das pranchas tinha 10 côvados de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Cada prancha tinha 2 encaixes para se unirem umas às outras, e assim se fez em todas as pranchas do santuário. Fizeram para o lado sul do santuário 20 pranchas. Colocaram sob estas 20 pranchas 40 suportes de prata, 2 sob cada prancha para os 2 encaixes. Para o segundo lado do santuário, voltado a norte, fizeram 20 pranchas, com os seus 40 suportes de prata, 2 para cada prancha. Para o fundo do santuário, ao ocidente, fizeram 6 pranchas, e para os ângulos do santuário, ao fundo, fizeram 2 pranchas. Deviam ser unidas em baixo e ajustarem-se em cima por meio de uma só argola. Assim se fez para as 2 pranchas dos 2 ângulos. Havia, portanto, 8 pranchas com os seus suportes de prata, estes em número de 16, 2 sob cada prancha. Fizeram 5 travessas de madeira de acácia para as pranchas de um dos lados do santuário, 5 para as pranchas do segundo lado e 5 para as pranchas do fundo do santuário ao ocidente.
A travessa do meio passava pelo centro das pranchas de uma à outra extremidade. Revestiram as pranchas de ouro e fizeram para elas argolas de ouro, por onde deviam passar as travessas revestidas igualmente de ouro. Fizeram o véu de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim e de linho tecido, com querubins bordados artisticamente. Fizeram para ele 4 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro, com ganchos de ouro, e fundiram para elas 4 bases de prata. Para a entrada da tenda fizeram uma cortina de púrpura violácea, de púrpura escarlate, de púrpura carmesim e linho tecido artisticamente bordado. Para esta cortina fizeram 5 colunas com os seus ganchos. Revestiram de ouro os capitéis e os varais e as 5 bases feitas de cobre. Levítico 25. O Senhor falou a Moisés no Monte Sinai nestes termos: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, a terra gozará de um descanso em honra do Senhor. Semearás o teu campo durante 6 anos, durante 6 anos podarás as tuas vinhas e recolherás os seus frutos. Mas no 7º ano será concedido à terra um descanso, um sábado em honra do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não colherás o que nascer espontaneamente dos grãos caídos durante a ceifa, nem vindimarás as uvas da tua vinha que não foi podada. Será um ano sabático para a terra. O que a terra produzir durante o seu descanso, servir-vos-á de alimento, a ti, ao teu escravo, à tua serva, ao teu jornaleiro e ao inquilino que vive contigo. Também o teu gado, assim como os animais selvagens da tua terra, poderão alimentar-se com todos esses frutos. Contarás 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de forma que a duração destas 7 semanas de anos corresponderá a 49 anos. Depois farás ressoar fortemente a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia do grande perdão, fareis ressoar o som da trombeta através de toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano, proclamando na vossa terra a liberdade de todos os que a habitam. Este ano será para vós um jubileu. Cada um de vós voltará à sua propriedade e à sua família. O 50º ano é o ano de jubileu. Não semeareis, não colhereis do que cresce espontaneamente, nem vindimareis as vinhas que não foram podadas. Porque é o jubileu, deve ser uma coisa santa para vós, e comereis o produto dos campos. Neste jubileu, cada um de vós recobrará a sua propriedade. Quando fizeres uma venda ao teu próximo, ou se comprares alguma coisa, não vos prejudiqueis um ao outro. Farás essa compra ao próximo, tendo em conta os anos decorridos depois do jubileu, e ele fará essa venda tendo em conta os anos das colheitas. Conforme os anos forem mais ou menos numerosos, assim tu pagarás mais ou menos pelo que adquirires, porque há um número de colheitas que ele te vende. Não vos prejudiqueis uns aos outros. Teme o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Cumpri as minhas leis, guardai os meus preceitos. Ponde-os em prática para habitardes em segurança na terra. A terra dará os seus frutos, com os quais vos sustentareis abundantemente, e nela residireis em segurança. Se disserdes: que comeremos no 7º ano, pois não podemos semear nem colher as nossas colheitas, então eu vos concederei a minha bênção no 6º ano, de tal forma que produzirá a colheita de 3 anos. E quando semeardes no 8º ano, comereis da colheita anterior até ao 9º ano. Até que se proceda à sua colheita, vivereis da anterior. Nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me, e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes. Portanto, concedereis o direito de resgate a todas as terras que forem da vossa propriedade. Se o teu irmão cair na pobreza e vender uma parte da sua propriedade, a que tem direito de resgate, o seu parente mais próximo deve ir resgatar o que o seu irmão vendeu. Se um homem não tiver ninguém que resgate a sua propriedade e conseguir encontrar meios suficientes para o seu resgate, calculará os anos da sua venda, pagará o restante ao homem que lhe comprou e, deste modo, recobrará a sua propriedade. Se não tiver recursos suficientes para o resgate, o objeto vendido continuará na posse do comprador até ao jubileu.
No jubileu, ficará livre e voltará à sua propriedade. Se um homem vender uma casa de habitação situada numa cidade morada, o direito de resgate durará até ao fim do ano da venda. O seu direito ao resgate durará um ano inteiro. Se a casa situada numa cidade morada não for resgatada no prazo de um ano inteiro, pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. No jubileu, não ficará livre. Mas as casas das aldeias, não rodeadas de muros, serão consideradas como os campos do país. Poderão ser resgatadas e ficarão livres no jubileu. Quanto às cidades dos levitas e às casas situadas nas cidades que lhes pertencem, os levitas terão sempre o direito de as resgatar. Se um levita não resgata a sua casa vendida numa cidade da sua propriedade, a casa ficará livre no jubileu, porque as casas situadas nas cidades dos levitas são a sua propriedade entre os filhos de Israel. Uma terra situada nos arrabaldes das suas cidades não pode ser vendida, porque essa é uma propriedade que lhes pertence para sempre. Se um dos teus irmãos empobrecer e não satisfizer as suas obrigações para contigo, protegê-lo-ás, mesmo que seja um estrangeiro ou um inquilino, e deixa-o viver contigo. Não receberás dele juros nem lucro algum, mas teme o teu Deus para que o teu irmão viva contigo. Não lhe emprestes o teu dinheiro com juros, nem lhe dês os teus mantimentos para disso tirar proveito. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos fez sair da terra do Egito para vos dar a de Canaã, a fim de ser o vosso Deus. Se o teu irmão empobrecer junto de ti, e se vender a ti, não exigirás dele um trabalho de escravo. Estará contigo como um jornaleiro, como um inquilino. Servirá a tua casa até ao ano do jubileu. Então sairá da tua casa, assim como os teus filhos. Voltará para a sua família e recobrará os bens dos seus pais. Porque são meus servos que fiz sair da terra do Egito, não devem ser vendidos como se vende um escravo. Não o domines com dureza para temeres o teu Deus. O escravo ou a escrava que pretendais adquirir devem sair dos povos estrangeiros que vos rodeiam. Poder-lhes-eis comprar escravos e escravas. Podê-los-eis também comprar entre os filhos dos estrangeiros que residam no meio de vós, entre as suas famílias que vivem convosco e entre os filhos que lhes nasceram no vosso país e serão propriedade vossa. Podeis deixá-los em herança aos vossos filhos, a fim de que os possuam depois de vós, tratando-os perpetuamente como escravos. Quanto aos vossos irmãos, os filhos de Israel, que ninguém domine o seu irmão com dureza. Se o estrangeiro que vive junto de ti adquirir riquezas, e o teu irmão, seu vizinho, empobrecido, se vender a esse estrangeiro que vive junto de ti, ou ao descendente de uma família estrangeira, terá direito a resgate depois de se ter vendido. Um dos seus irmãos resgatá-lo-á. Será ainda resgatado pelo seu tio, pelo filho do seu tio, ou por qualquer outro dos seus parentes e da sua família. Mas se adquirir meios, resgatar-se-á a si mesmo. Neste caso, calculará com aquele que o comprou o intervalo entre o ano em que se vendeu e o ano do jubileu, e o preço da sua venda será contado pelo número de anos, segundo o ordenado de um jornaleiro. Se faltarem ainda muitos anos, pagará pelo seu resgate uma parte proporcional do preço de aquisição. E se ficarem poucos anos até ao ano do jubileu, tê-lo-á em conta. Pagará o seu resgate em proporção ao número de anos. Estará na casa do comprador como jornaleiro ao ano, e tu não permitirás que ele o domine com dureza na tua presença. E se não foi resgatado de nenhuma dessas maneiras, ficará livre no ano do jubileu, tanto ele como os seus filhos. Porque os filhos de Israel só a mim pertencem como escravos. São os meus servos que eu fiz sair da terra do Egito. Eu, o Senhor, vosso Deus. Salmo 81. Ao diretor do coro, sobre a lira de Gate, de Asaf. Alegrai-vos em Deus, nossa força, aclamai o Deus de Jacó. Cantai ao som do tamborim, da cítara harmoniosa e da lira. Tocai a trombeta na festa da lua nova e na lua cheia, dia da nossa festa. Isto é um preceito para Israel, uma ordem do Deus de Jacó. Lei que ele deu a José,
quando saiu da terra do Egito. Ouço uma língua desconhecida que diz: aliviei os seus ombros do fardo, as suas mãos livraram-se de carregar o cesto. Na angústia chamaste por mim e eu salvei-te. Respondi-te escondido no trovão, pus-te à prova junto das águas de Meribá. Ouve, meu povo, a minha advertência. Oxalá Israel me prestes ouvidos. Não terás contigo um Deus estrangeiro, nem te prostrarás diante de um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Abre a tua boca, e eu enchê-la-ei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer. Por isso entreguei-os à sua obstinação, deixei-os seguir os seus caprichos. Se o meu povo me tivesse escutado, se Israel tivesse seguido os meus caminhos, num instante eu humilharia os seus inimigos e castigaria os seus adversários. Os inimigos do Senhor arrastar-se-iam diante dele, mas a sua sorte está traçada para sempre. Alimentaria o meu povo com a flor do trigo e saciá-lo-ia com o mel silvestre. Olá, eu sou o Padre Bernardo Trocado, sou padre das equipas Jovens Nossa Senhora. Estou a fazer este caminho, a aprofundar o livro do Êxodo, o livro do Levítico, o livro dos Salmos. Estou a acompanhar-vos nesta viagem, neste milagre da escuta da Palavra de Deus. Hoje vamos aprofundar o capítulo 35 e 36 do livro do Êxodo, o capítulo 25 do Levítico e o Salmo 81. Nestes textos que hoje podemos aprofundar, vemos a pedagogia de Deus na relação com o tempo, a ensinar-nos a ter uma boa relação com o tempo. É verdade que Deus nos convida à generosidade do trabalho, à disponibilidade para pôr os dons a render. Mas nestes textos vemos o convite ao sábado, o dia de sábado, o 7º dia, e um convite também ao ano sabático, o 7º ano. Tanto no 7º dia de cada semana, como também ao 7º ano, havia este convite para que não se trabalhasse, para que se desse descanso à terra. E nós vemos aqui o valor da paragem. Deus convida-nos à paragem. Não somos apenas escravos no Egito, que têm de viver para produzir, para consumir mais, para alcançar objetivos apenas. Nós vivemos para amar, vivemos para a caridade. Estes convites à paragem na Sagrada Escritura são este grande lembrete do essencial da vida. Não nos esquecermos, não cairmos nessa amnésia de achar que cada dia é só para produzir ainda mais, de conseguir fazer o que temos para fazer. Ai, os prazos que temos à nossa frente. É preciso coragem para parar, mas que nos ajuda a lembrar que somos filhos de Deus e não escravos. E esta paragem também é um grande treino da confiança no próprio Deus. Parar é colocar-nos nesse espaço, nessa experiência em que damos oportunidade a Deus para cuidar de nós. Oportunidade para que Deus atue em nosso favor. Não nos habituarmos a um estilo de vida em que parece que a única pessoa que é capaz de me salvar ou de me ajudar sou eu mesmo. Então o sábado ou o ano sabático tinham esta pedagogia. Deus pode cuidar de ti. Experimenta isso. Dá espaço, parando, dá espaço a Deus para te mostrar isso. Para mostrar que cuida de ti. Este convite ao sábado e ao ano sabático tinham de facto este bom fundo. Mas facilmente
na Sagrada Escritura vai-se desvirtuando e vai caindo numa rigidez, num formalismo de apenas se cumprir uma regra exterior, de não trabalhar, não se poder fazer nada. É isso que Jesus vai encontrar no Evangelho. Um sábado que era vivido apenas como uma regra a cumprir e não como um instrumento para cuidar da caridade e para recordar que Deus cuida. E por isso é que Jesus, também no dia de sábado, vai amar, vai cuidar do seu povo, vai fazer curas, vai oferecer aos outros o que mais precisam, para mostrar o verdadeiro valor do sábado. Nestes textos também víamos um outro convite na maneira de viver o tempo, que era o jubileu. Santificareis o 50º ano, proclamando na vossa terra a liberdade de todos os que a habitam. Este ano será para vós um jubileu. Cada um de vós voltará à sua propriedade e à sua família. Então, na Sagrada Escritura havia este convite ao jubileu no ano 50. Era um ano de restauração. Os escravos podiam voltar a ser livres, as propriedades voltavam aos seus donos originais. É uma espécie de recomeço da história. E que manifesta que Deus é que é o Senhor de todos. Deus é que é o Senhor de todas as propriedades, de todas as terras. Há aqui a ser proclamado uma soberania de Deus. E este ano jubilar é a grande memória disso. Não somos nós os senhores, nem os donos da vida ou das coisas que temos nas mãos. Podemos, à medida que o tempo passa, viver mergulhados nessa amnésia e achar que as coisas nos pertencem. Mas, na verdade, tudo é de Deus. Aqui no ano jubilar, Deus também anuncia a possibilidade da história recomeçar. É um recomeço. E para nós cristãos sabemos que com Cristo e com a graça de Deus, cada instante pode ser este instante jubilar de poder recomeçar. No jubileu também tinha de ser devolvido ao dono original aquilo que eu entretanto podia ter acumulado ou comprado. E isso é um grande ensinamento espiritual, este devolver ao dono original. Isso é uma grande verdade da vida toda. No fim desta história, no fim do nosso tempo, nós vamos ter de devolver aquilo que temos nas mãos. Vamos devolver ao dono original. Vamos devolver as coisas àquele a quem tudo em absoluto pertence, o próprio Deus. E vale a pena perguntar de que maneira é que eu quero devolver tudo a Deus. Quero devolver a Deus uma vida que foi bem administrada, foi bem semeada com a caridade, foi vivida como eu realmente desejava viver, nas aspirações profundas que tenho dentro de mim? Ou vou devolver uma vida maltratada, mal administrada? Tanto os dons materiais, como os dons da minha personalidade, como os bens espirituais que recebi, será tudo para devolver ao Senhor. E de que maneira que eu quero devolver? Ou será que quero apenas viver para acumular, para ter mais, para me encher? Ou já estou a viver sabendo que tudo quero dar a Deus? Tudo quero dar ao dono original de tudo. Senhor, dá-nos hoje um coração livre, um coração pobre. Ajuda-nos a não viver para acumular. Ajuda-nos a não viver apenas para trabalhar cada vez mais. Ajuda-nos antes a viver na caridade, na generosidade. Ajuda-nos a não viver distraídos em relação à hora da nossa morte, onde tudo será devolvido, tudo será posto nas tuas mãos. Assim ajuda-nos a viver hoje com alegria, sabendo que tudo o que temos é para ser transformado em caridade e tudo o que temos é para ser vivido em aliança contigo. Amém.
A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 49, e que bom foi ter oferecido ao Senhor este tempo para conhecermos a sua palavra. Um abraço em Cristo. Até amanhã.